Ok, minha gente, já de volta, olha só. Recanto, Centro Gastronômico Recanto. O Recanto dos Pescadores, né? Carnes e peixes nobres variadíssimos. Você tem a cafeteria da Rafa, né? Cafeteria que você, na parte da manhã, a parte da tarde, cafeteria, padaria, tudo ali no Centro Gastronômico. Fondue, com esse frio que está fazendo, o pessoal adora fondue, né? E a melhor comida do japa da cidade. A melhor comida japonesa é no Recanto dos Pescadores, ou melhor, no Centro Gastronômico Recanto. Não tenha dúvida disso. É a melhor. E vem aí novidades, hein? Vem novidades no Recanto. Aliás, vem novidades aqui no programa Hélio Carracena também. Nós estamos com vontade de sair daqui. Estamos com vontade de dar uma voada, hein? E vamos voar, vamos voar. Vem novidades aí. E o Recanto vai junto com a gente. O Recanto vai junto, vem novidades. Olha só, esse negócio do tempo, né? O tempo está enganando muito. Porque faz frio quando não deveria, aí vem muito sol, fica muito sol, um tempo de muito sol. E as cerejeiras floriram antes do tempo em Teresópolis. Só que tá lindo, né? E a Carol foi lá conferir com a gente, né? Mostra aí as cerejeiras floridas, né? Hoje esfriou demais e está chovendo. Aí cai as flores vão caindo, né? Mas elas voltam, as cerejeiras voltam. Pode soltar, André. Eu acho que caiu muita flor. André? Silêncio total aqui dentro do estúdio. Ok, vamos embora. Vamos para outra coisa, já era. Daqui a pouco eu volto com as cerejeiras, né? Volto a conversar com a pastora, agora sim, agora com a pastora. Como é que foi a tua história? Pastora, como é que começou isso? Há quanto tempo? Então, não vou falar a data, né? Senão eu vou contar a minha idade. Não convém. Muitos anos atrás, num lugar tão distante, eu fiz um curso teológico, né, de um bacharel em teologia. Sempre gostei muito de estudar a Bíblia. E o meu sonho era ir à África e trabalhar na África ajudando o povo lá. Então, fiz esse curso teológico de 4 anos e comecei a trabalhar, a ensinar, né, a palestrar, ministrar. E aí, depois de um certo tempo, de mais ou menos uns 10 anos, eu fui separada ao ministério pastoral e não parei mais. Comecei a trabalhar muito, a ajudar pessoas, a ajudar mulheres, aconselhando, ministrando palestras em conferência e encontros parecido com o Metanoia, um pouquinho diferente. E estou nessa caminhada até hoje. Entendi, né, que precisamos cuidar tanto do espiritual quanto do emocional. E aí fui fazer um curso de psicanálise. E hoje eu faço uma pós-graduação em terapia familiar sistêmica e psicologia pastoral. Então, a demanda, né, ministerial foi trazendo essa necessidade de adquirir conhecimento, mas sem entender que tudo que nós fazemos para Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, da presença dele na nossa vida, né? O grande diferencial é esse. Você já me respondeu o que eu ia te perguntar, mas eu gosto dessa pergunta que eu faço normalmente aqui com quem está fazendo psicologia, psiquiatria e que é pastor ou pastora. Em algum momento se choca? Entra em conflito? Entrar em conflito não vejo dessa forma, né? Claro que existem algumas teorias, por exemplo, algumas teorias freudianas que podem chocar algumas pessoas, porque elas são realmente muito profundas. Mas a gente encontra na Bíblia muitas coisas que são muito terapêuticas. Um exemplo, né? Existe um versículo que agora todo mundo conhece, né? Que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Essa verdade que fala na Bíblia, né? A gente sabe que Jesus nos liberta, mas se a gente pegar o vocábulo no grego, é aletheia. E aletheia significa uma verdade que não pode ser ocultada, que não deve ficar ocultada. E a terapia, ela faz exatamente isso. Ela traz verdades que a gente
assim, falando tecnicamente, recalca, ou seja, esconde, mantém lá dentro da nossa caixinha preta. Mas nem tudo é espiritual. Aliás, muita coisa não é espiritual. Como assim? Tá na vida. As pessoas estão ficando doentes, principalmente depois da pandemia, dentro da pandemia. Porque exatamente por isso, a Bíblia, ela nos apresenta dessa forma, como uma tricotomia. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. E nós funcionamos nessa tricotomia. Então, não adianta cuidar só do corpo, né? Aí eu vou para a academia, eu malho, eu treino e tal, e fico com um corpo maravilhoso. Mas como está a sua alma? Como está a sua mente? Como está a sua vida emocional? Ou eu faço terapia, sou super, né, bem com a minha mente, mas o seu espírito, a sua eternidade, aquilo que vai levar você à eternidade, o seu contato com Deus, como você se comunica com Deus. Então, nós precisamos viver em equilíbrio. Por isso que lá em Hebreus diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela chega na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, a Bíblia já me mostra que eu tenho alma e espírito. Juntas e medulas, alma e espírito, né? Então, nós precisamos tratar dessas áreas. Por quê? Durante muitos anos, a igreja tratou muito do espiritual. E aquilo que era emocional era rotulado como algo maligno. Está com depressão? É um espírito maligno. E depois nós fomos entendendo. Deus foi trazendo à luz o conhecimento, né? E nós fomos entendendo que sim, podemos ser pastores, pessoas de Deus, maravilhosas, que buscam a Deus e por algum motivo têm depressão. E a depressão, ela pode ser fisiológica, né? Ela pode ser uma baixa produção de neurotransmissores, de hormônios, e pode ser também espiritual, pode ser também. A mulher, por exemplo, quando ela está na menopausa, ela tem características de depressão. Muitas vezes as pessoas vêm para o atendimento, para a clínica, e tem ali depois de 40 anos, eu já pergunto logo, como é que estão os seus exames hormonais? Porque a mulher, quando está entrando no climatério, né, quando já está tendo aquele desequilíbrio hormonal, muitas vezes ela tem fadiga, cansaço, prostração, desânimo, ela fica assim esquisita, ela não quer mais sair, ela quer ficar em casa, aí o cabelo começa a ficar diferente, ela começa a se achar feia. E é questão hormonal. E se confunde muito com depressão, com ansiedade. Então, assim, nós somos muito complexos. Não dá para a gente caracterizar, não dá para a gente rotular algo como espiritual ou como emocional. Nós temos que trabalhar um todo. O equilíbrio, né? Tratar de forma física, como é que você está, como é que está a sua saúde, está fazendo atividade física, está se alimentando bem, está visitando regularmente o médico, fazendo seus exames, está buscando a Deus. Como é que está a sua mente, sua história familiar, conflito que você possa estar vivendo. E nisso tudo, buscarmos a plenitude de vida. Eu já tenho perguntas, né? E eu preciso voltar lá, porque a gente fugiu um pouquinho do assunto mulher e crianças. O Abi botou aqui para mim, conheço o pastor Renato Trindade, da Igreja Luz das Nações. É o meu pastor. É o teu pastor? Nota 10. Então tá indo lá, hein? Valéria botou, que absurdo, nunca fiz isso. Tá. Só bota lá, lava a louça. Marquinhos, o Marco voltou. Pastora, você é aluna de Albert Friesen? Ele foi meu professor de psicologia no meu curso de teologia na Universidade Metodista. Não sou, não. E outra, a senhora é Não. Ele botou trocotomista. Tricotomista. Mas crentes reformadores, como presbiterianos, são dicotomistas. Sim, nós temos várias correntes teológicas, né? Nós temos várias correntes teológicas. A minha é essa. Eu acredito que nós somos tricotomistas, sim.
funcionamos como corpo, alma e espírito. Mas respeito os presbiterianos, respeito todas as linhas teológicas, né? Arminianos, os calvinistas. O grande que nos une é sabermos que a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. E isso aí é inegociável. Somos salvos pela graça e pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Agora, existem as diferenças, as correntes teológicas, que se a gente for fazer, tem que ser um programa só para isso. Só vai falar disso. Bom, eu quero voltar, a gente já está se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu quero voltar a falar com as mulheres e mães de crianças sexualmente abusadas, que é um número muito grande em Teresópolis, e que você falou ontem, lá na Missão Metodista Beldon. Aliás, gostou da missão? Gostou da igreja? Muitíssimo. Eu estava falando, mandei uma mensagem para a pastora Gabriela. Nos sentimos assim, eu e meu esposo, nos sentimos abraçados, acolhidos. Que igreja gostosa, que gente boa, que gente amável. Eu estava na minha casa. Eu trabalho pra caramba lá. Muito, muito, muito. E com amor. O que eu gostei muito. Fomos abraçados, muito, muito abraçados. Amamos muito. É isso mesmo. Lá é assim. Aliás, Teresópolis tem essa característica. As igrejas aqui, elas são muito, se buscar um termo assim, mais fácil, são muito carinhosas. Você recebe muito apoio, muito carinho nas igrejas. Oh, que bom. O COPET, que é o Conselho dos Pastores, eles fazem um trabalho fantástico aqui. E a Gabriela faz parte da diretoria do COPET. Que conselho você manda? O que as mulheres podem fazer? Porque as mulheres aqui em Teresópolis, elas não falam, elas se escondem, é muito difícil. Elas me passam o WhatsApp. Eu preciso de ajuda. Mas, então vamos comigo, vamos na delegacia, vamos no NAN, Núcleo de Apoio à Mulher. Elas não vão. Olha, como eu falei para você, esse caminho entre o sofrimento e a denúncia é um caminho, às vezes, demorado. Porque as mulheres, às vezes, não acreditam que vão ser bem acolhidas e que aquilo vai funcionar. Porque o abusador, ele é muito manipulador. O abusador, ele é estrategista, né? Então, às vezes, ele começa a sua manipulação através de culpa, ele primeiro enfraquece a pessoa emocionalmente. Né? Ele não vai da noite para o dia pegar a mulher e dar uma surra nela. Ele vai enfraquecendo aquela mulher, ele vai isolando aquela mulher, ele vai acabando com a autoestima dela, com a confiança. Então, ele vai isolando emocionalmente até chegar o momento em que começa realmente o abuso, a força física, e às vezes é um apertão, é um empurrão. Começa com algo assim, até que a gente sabe que chega muitas vezes ao homicídio, né? Então, infelizmente, há uma mudança, né, nas leis, ela é um caminho um pouco mais demorado. Então, o que nós podemos fazer como sociedade é dar cada dia mais apoio a essa mulher. E essa mulher que está dentro de casa está sofrendo, né, muitas vezes ela, como eu falei, depende financeiramente desse homem. Então, procure uma rede de apoio. Procure, mesmo que sem falar, em silêncio, não precisa falar. Se resguarde. Encontre pessoas que possam ser um respaldo. Porque é um caminho difícil sair dessa situação, muito difícil. Então, se você tiver uma rede de apoio, se você tiver pessoas assim, né, que ofereçam uma casa de apoio, vai ser uma fase difícil, porque você vai ter que fazer uma mudança na sua vida, mas vai valer a pena. Porque você não nasceu para sofrer dessa forma, né? E existem, sim, igrejas, instituições, ONGs, que podem te ajudar. Então, assim, é essa palavra que eu deixo para essas mulheres. Não permita que homens abusadores, que eles destruam aquilo que você tem dentro de você. Você pode hoje estar se sentindo a pior mulher do mundo. Hoje você pode estar se sentindo a mulher mais fraca e numa situação que parece que não tem solução. Mas tem solução e você precisa de ajuda. Ok, muito obrigado. Olha só, quero aproveitar e mandar um abraço
para a PAMA, lá do projeto Crescendo, lá na Gamboa, lá no interior. Lá tem 48 crianças que foram abusadas. E a PAMA cuida. Você já conhece o projeto Crescendo? Já falei inúmeras vezes, já estiveram aqui no programa muitas vezes, né? E também Pastor João, que também tem uma casa de acolhimento. E o ano passado, há meses atrás, quando o pastor João esteve aqui comigo, João do Cairós, ele também é do projeto Cairós, ele estava com um bebezinho de 2 anos. Foi entregue para ele. É triste. Você acredita? Acredito. 2 anos. É triste e é tão surreal isso, para a gente entender que alguém faça mal a uma criança de 2 anos, não tem como a gente entender que esse ser humano é humano ou é normal, né? Não é. Não é. E eu tenho a minha forma de pensar, não sei, respeito quem pensa diferente, mas eu entendo que aquela pessoa o pedófilo, né, ele é irrecuperável na visão humana, né? A gente sabe que para Deus não existe impossível, mas socialmente, no meu entendimento, ele tem uma construção de personalidade, uma construção psíquica que dificilmente, eu acho que é impossível mudar. Então, eu acho que ele é um ser que não merece estar vivendo socialmente. Me perdoem, né? Mais uma vez, respeito quem pensa diferente. Mas eu acho que entendo que tenha perdão. Eu só não entendo que ele seja sociável, que ele tenha direito de viver em sociedade, porque ele vai cometer novamente. E é regra, o pedófilo, ele foi abusado no passado, isso é uma regra? Olha, se ele não foi abusado, ele passou por outros tipos de transtornos, de problemas que gerou essa perversão. Né? A pedofilia é uma parafilia, né? Então é uma perversão. Algo aconteceu ali naquela psique que não deu certo. Por outro lado, eu também acho que existem casos que não. Porque uma semana atrás, lá em São Paulo, foi presa uma quadrilha de jovens, 18, 19, 20 anos, todos foram presos. Que eles atraíam pela internet, inclusive meninas de outros estados, meninas com problemas familiares, eles se aproveitavam disso para trazê-las a São Paulo, chamando para morar em São Paulo, que ia ter uma vida tranquila. Chegavam lá, elas apanhavam, eram estupradas. Agora, foram todos presos. O interessante é que existe um papel muito importante da família, né? Se você for estudar essas pessoas, a história familiar foi uma história familiar complicada, difícil. Porque nós somos construídos na infância, né? Nosso desenvolvimento psíquico, a construção da nossa personalidade, acontece ali na infância, nas nossas relações familiares. Então, a gente não pode assim, ditar uma regra, porque é algo muito complexo. Mas, obviamente, que algo aconteceu no momento em que estava se construindo, né? E por isso é muito importante que a gente esteja atento às crianças, né? Entender o comportamento do seu filho, gastar tempo, olhar para ele, observar o seu filho. Né? Existem crianças que elas, já pequenininho, elas já começam a maltratar muitos animais, ela começa a ser perverso com os animais. Já são os sinais e sintomas. Presta atenção no seu filho. Crianças que têm um comportamento meio frio, emocional, presta atenção nessa criança. Dá uma atenção a essa criança. É importante isso. E a vida hoje está tão corrida que a gente vai levando tudo como muito normal e, às vezes, os pais não têm tempo para sentar, para perceber esses sinais, porque eles acontecem, na maioria das vezes, na infância. Pastor André, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado pela tua visita a Teresópolis. E é a primeira de outras. Olha, a primeira vez que eu venho a Teresópolis, eu amei a cidade. Espero voltar aqui mais vezes, voltar aqui ao programa, voltar à igreja lá da pastora Gabriela, que eu fui muito bem recebida, e a outras igrejas de Teresópolis também. A agenda está aberta, é só fazer o convite que eu estou aqui.
Pastora, manda um abraço ao pastor Renato Trindade. Eu sou professor de teologia do Seminário Batista de Duque de Caxias. Vou mandar, pastor Renato, vou mandar um abraço para ele. Temos lá, né, o nosso pastor Renato Trindade, um homem de Deus incrível. Pastor Felipe Murdock, que é o nosso líder, né, sênior. A sua esposa também, pastora Renê. Pastora Monique, que é a esposa do pastor Renato. São pessoas maravilhosas também. E o convite está aberto também. Quando forem no Rio de Janeiro, aparece lá no Recreio. E nós temos outras igrejas ILANs. Pode acessar o nosso Instagram, Igreja Luz às Nações, ILAN. Obrigado. Olha só, eu vou para o comercial, eu tenho comercial agora. E lembrando que daqui a pouco, meio-dia, o boletim está no ar, o nosso jornal, com todas as notícias do final de semana e as notícias também dessa segunda-feira. A equipe nossa de jornalistas está preparando aí o jornal para você daqui a pouquinho. Estou indo para o comercial. Nós vamos saber como é que foi o casamento na Pedra do Sino. Está todo mundo comentando isso aí. A Pedra do Sino, frio, ela vestida de noiva. Mas aí ela teve que botar um casaco por cima, acabou o vestido. Aí acabou o vestido. Nós vamos saber daqui a pouquinho a história deles, tá? Desse casal que já está aqui com a gente. Vamos comercial mais uma vez aí. Centro Gastronômico Recanto. Eu volto já.